Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de lições bíblicas da Escola Dominical. Chegamos ao final do nosso terceiro trimestre de 2019. Esta é a nossa última lição. Tratamos sobre a mordomia cristã nos seus diversos aspectos, estudando os comentários do pastor Elinaldo Renovato, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, professor universitário, um homem de Deus, com várias obras editadas pela CPAD, com toda certeza uma revista, que trouxe diversos ensinamentos muito práticos para a nossa vida cristã. Eu disse lá na primeira aula que nós iríamos, e foi o que nós fizemos ao longo desse trimestre, tratamos sobre teologia prática. Teologia prática que nos projeta para a vontade de Deus na nossa vida cotidiana. Isso é extremamente importante e relevante para a nossa vida. Entender o reino de Deus e as suas manifestações no dia a dia, nos diversos aspectos, nas diversas facetas da nossa existência. Então, nós estudamos sobre a mordomia cristã em diversas áreas. E nesta última lição, lição de número 13, do dia 29 de setembro de 2019, nós vamos estudar sobre seja um mordomo fiel. Seja um mordomo fiel. Já que nós servimos ao Senhor, fomos salvos por Cristo, alcançados pelo Evangelho, redimidos pelo sangue de Jesus e entendemos que nós somos mordomos de Deus, entendemos que nós somos agentes do reino de Deus na terra, administradores do reino de Deus nesta terra, nós precisamos ser mordomos fiéis, porque fiel é o Senhor que nos chamou para esta mordomia cristã. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 25 e o versículo 21 que nos diz o seguinte: E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que às vezes nós utilizamos esse texto para falar sobre as questões ministeriais que envolvem a nossa vida como obreiros. O camarada é um cooperador, daí a pouco ele é um obreiro, é um cooperador, é obreiro, daí a pouco ele é diácono. E se ele trabalha bem, se ele é fiel no pouco, e trabalha bem, daqui a pouco ele vai ser presbítero, ele vai ser evangelista, até chegar a ser pastor. E a gente acredita que isto é o muito. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso faz parte, sem dúvida nenhuma, esse texto pode ser aplicado também desta forma. Mas, sobretudo, o que o texto está dizendo é o seguinte: se nós somos mordomos fiéis de Deus, estamos vivendo nessa vida, essa vida é por pouco tempo, é breve. Nós estudamos sobre isso. Ao falarmos sobre a mordomia do tempo, falamos sobre a brevidade da nossa vida, a brevidade do tempo, sobre o muito. O que é este muito? É a eternidade para a qual Deus nos criou. É a eternidade para onde nós seremos levados, estaremos com Cristo eternamente. Então, se formos mordomos fiéis de Deus, no pouco que Deus tem nos dado aqui, ainda que você que está me ouvindo seja riquíssimo, milionário, bilionário, trilionário, isso é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Então sejamos mordomos fiéis de Deus, para que nós sejamos tratados como este servo do versículo 21 do capítulo 25 de Mateus. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verdade prática da nossa lição nos diz que os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Eu sei que na vida cristã tem dificuldades, tem problemas, mas Paulo disse que as aflições do presente
Paulo disse assim: as aflições do presente, as aflições do tempo presente, ele diz que não podem ser comparadas, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada. Paulo disse assim: as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Então, se não dá para comparar, isso quer dizer que a glória que em nós será revelada é infinitamente maior. Paulo disse que as aflições deste tempo presente produzem um peso de glória muito excelente. Então, não obstante as dificuldades que nós passamos, não obstante as adversidades que nós enfrentamos, os percalços que o Senhor permite sobre a nossa vida enquanto estamos aqui na terra, nós seremos gloriosamente recompensados. Eu costumo dizer que, já disse aqui em outras aulas, nós não podemos fazer pela recompensa. Não podemos fazer pela recompensa. Não obstante haver uma recompensa, nós fazemos pelo reino. Nós fazemos porque nós amamos ao Senhor. Isso não é uma barganha, sabe? Não é uma troca. O evangelho não é de barganha, não é mercantilista. O evangelho é simplesmente pelo chamado, por aquilo que o Senhor fez por nós. Gratidão. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer por gratidão. E quando somos gratos, isto produz a recompensa. Porque se fizermos pela recompensa, já perdemos a recompensa. Mas se fizermos por gratidão, Deus tem recompensa para mim e para você. Vamos à leitura, aliás, ao ponto central da lição, dentro do nosso rito aqui da nossa aula, né? Ponto central da lição: os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Os objetivos da nossa lição, objetivo geral, mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Objetivos específicos da nossa lição: expor o que Deus espera de seus mordomos. Permita-me usar uma linguagem que nós chamamos de antropopática. Atribuir sentimentos humanos a Deus. O que Deus espera, qual a expectativa de Deus ao nosso respeito. E é muito bom quando nós pensamos nisso, porque nós lutamos para satisfazer as expectativas de Deus. Então, o que Deus espera de seus mordomos. Segundo, pontuar as características do mordomo infiel. O que o mordomo infiel fez que o levou a ser mordomo infiel? Por que ele foi estigmatizado dessa forma? E terceiro, destacar as qualidades do mordomo fiel. Quando nós pontuarmos as características do mordomo infiel, eu chamo isso de o ensino de forma negativa. A gente aponta as coisas negativas para promover coisas positivas. Ou seja, se eu sei que se eu sei quais são as atitudes do mordomo infiel que lhe levaram a ser mordomo infiel, se eu não cometer essas atitudes, automaticamente eu serei mordomo fiel. Mas não basta tão somente não cometer as atitudes do mordomo infiel. Nós precisamos envidar esforços para ter as atitudes do mordomo fiel. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 36 ao 38. Capítulo 42, versículos 42 ao 46, de Lucas 12. E sede vós também semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados os servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse-lhes o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos,
para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então nós vemos aqui dois tipos de servos. Os dois são servos, mas um age prudentemente e o outro age sem considerar o seu senhor, sem considerar que o seu senhor voltará. Uma coisa importante aqui é nós pensarmos que o servo não deveria agir bem simplesmente pela certeza e pela convicção que o Senhor viria no momento em que ele não estava esperando. Ele deveria agir bem pela fidelidade ao seu Senhor. Então, esse servo infiel, o texto bíblico nos diz que ele não considera isso, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e ele começa a espancar os criados. Ele não foi colocado para espancar os criados, a comer e a beber e a se embriagar-se, ou seja, ele vai perder a lucidez, ele não vai ter condição de servir bem. Então ele está sendo infiel não porque o Senhor vai voltar, mas ele está sendo infiel pelas suas próprias atitudes. Então o Senhor virá e lhe dará a sua parte com os infiéis. Nós precisamos ser crentes fiéis, mordomos fiéis de Deus, não simplesmente porque Jesus vai voltar, mas por causa da gratidão que nós temos a Ele. Nós precisamos agir de acordo com a sua própria vontade, sendo dignos do serviço que nós prestamos a Ele. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da lição, pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre o que Deus espera dos seus mordomos. O que Deus espera? Qual a expectativa de Deus em relação aos seus mordomos? Primeiro, que sejam prudentes na espera do Senhor. Eu concordo plenamente e nós precisamos realmente ser prudentes na espera do Senhor, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser prudentes ao Senhor. A nossa atitude como mordomos não deve ser motivada simplesmente pela volta do Senhor. Ela deve ser motivada pela fidelidade a Ele, pela fidelidade a Deus. Quer dizer que se não houvesse volta de Jesus, nós não seríamos mordomos? Quer dizer que se não houvesse volta de Jesus, nós não faríamos? Ou nós estamos simplesmente vivendo por causa da volta de Jesus? A relação que nós temos com Ele não pode ser tão somente pela sua volta, tem que ser pelo prazer da sua companhia, tem que ser por querer estar ao lado dEle. Então, a primeira coisa que Deus espera é que sejamos, a primeira expectativa de Deus é que sejamos prudentes, em relação à sua volta, que sejamos prudentes a Ele, que façamos aquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Segundo parágrafo, o que Deus espera de seus mordomos. Ele espera que esperem o Senhor com prontidão, que estejamos sempre preparados. Quando a gente usa esse termo prontidão, esse termo é um termo que a gente usa muito no ambiente militar. E como alguns dos irmãos sabem, eu já disse em outra aula que eu sou militar. Às vezes nós temos uma ameaça, de greve, por exemplo, uma paralisação importante. Aí o comandante-geral da Polícia Militar, Minas Gerais, que é o meu caso, ele fala, a partir de hoje, os militares estão todos em prontidão e só serão liberados sobre ordem. O que é estar em prontidão? É estar pronto para agir, é estar preparado para agir. Psicológica e emocionalmente falando, mas também fisicamente falando. Os equipamentos necessários é estar pronto para agir. O que o Senhor espera
dos seus mordomos, o que Deus espera dos seus mordomos, é que nós estejamos de prontidão e sejamos prontos para a partida. Lá no Egito, quando Israel comeu a Páscoa, o Senhor disse: vocês vão comer o cordeiro da Páscoa com os lombos cingidos, com as sandálias ajustadas nos pés, vocês vão comer prontos para partir. Quando soar a última trombeta, ninguém irá se preparar para o arrebatamento da igreja. Eu não posso também estar me preparando para o arrebatamento da igreja. Eu tenho que estar preparado. Preparado é estar pronto agora. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Eu me lembro de alguns anos atrás, ver uma propaganda lá nas Minas Gerais de uma igreja que fazia propaganda de um culto, que era o culto para a preparação da volta de Jesus. E eu achei aquele negócio interessante e esquisito. Falei: culto para a preparação da volta de Jesus? Então nós precisamos de um culto para nos preparar para a volta de Jesus? Não, o culto é um momento de celebração, de adoração coletiva. Quem nos prepara para a volta de Jesus é o Espírito Santo. E se ele está em nós e agindo na nossa vida, nós não estamos nos preparando, estamos preparados, estamos prontos para o arrebatamento da igreja. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, pastor Elinaldo vai falar que o que Deus espera dos seus mordomos é que eles esperem a recompensa do Senhor. Isso é muito importante para nós, porque nós sabemos que algumas coisas que nós fazemos nesta vida, nós fazemos para o reino de Deus, aliás, nós temos recompensa. Às vezes um reconhecimento ministerial, às vezes um reconhecimento de alguma pessoa, alguma recompensa nós temos, mas nós não podemos esperar esta recompensa dos homens, esta recompensa nesta vida. E é diferente também, eu vou até grifar esse termo recompensa aqui, porque é diferente recompensa e reconhecimento. Nenhum de nós podemos buscar nesta terra a recompensa, mas nós buscamos o reconhecimento. E é bom ser reconhecido, sem dúvida nenhuma. Quem é líder, quando eu leciono para liderança, eu falo sobre isso. O líder precisa reconhecer os seus liderados. Ele precisa elogiar os seus liderados. Do mesmo jeito que ele precisa exortar, chamar a atenção dos seus liderados, ele precisa também reconhecer os seus liderados. Como pais, nós precisamos reconhecer as boas dádivas, as boas obras dos nossos filhos. Então não é pecado buscar recompensa. Não é pecado buscar reconhecimento. É pecado buscar recompensa, porque a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Segundo ponto da nossa lição, características do mordomo infiel. É a primeira coisa que nós vamos tratar. Quem ou como se caracteriza o mordomo infiel? Quais as características? Quem é o mordomo infiel? Aqueles que apresentam as características que foram apresentadas pelo mordomo infiel. Quais são essas características? A primeira característica, ele não esperava que o Senhor, ele não espera que o Senhor breve venha. Ou seja, ele vive descomprometido. Descomprometido. Porque ele não espera que o Senhor venha. Então ele vive de qualquer maneira, ele vive sem um comprometimento, ele vive sem saber o seguinte: não, meu Senhor foi, ele me deixou cuidando aqui, mas ele vai voltar. Ele já veio e ele vai pedir conta, ele vai querer saber o que eu fiz. Ele vive então de forma descomprometida, não espera que o Senhor
breve venha. Outra característica do mordomo infiel, ele espanca os servos. Ele espanca os servos, ou seja, ele é arbitrário. Ele é arbitrário, ele usa a autoridade além daquilo que o Senhor lhe concedeu. Os servos não são dele, os servos são do Senhor, assim como ele é também. Assim como ele é também. Ele tem uma primazia sobre os servos, uma precedência sobre os servos, porque ele é um mordomo. Mas ele não se importa com isso, ele espanca os servos do seu Senhor. Isso cabe muito bem a nós que somos obreiros. Nós temos uma primazia sobre o povo, uma prevalência sobre o povo. Temos, é verdade. Mas nós temos que entender que o povo não é nosso, o povo é de Deus. Deus não nos chamou para espancar o povo. Deus nos chamou para cuidar do rebanho. Deus nos chamou para amparar o rebanho, para amar o rebanho, para estar ao lado do rebanho. Foi para isso que Deus nos chamou e é isto que nós devemos ser. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, como ou quais são as características do mordomo infiel? Ele age como um irresponsável, ou seja, ele não tem maturidade. Falta a esse mordomo infiel maturidade, porque quem tem maturidade age com responsabilidade. Quem tem maturidade sabe como fazer. Quem tem maturidade age com inteligência. Ele é imaturo, irresponsável, falta-lhe juízo. Então essas são as características do servo infiel. Nós precisamos ter cuidado para que essas características não venham sobre a nossa vida, para que essas características não sejam uma realidade da nossa existência, para que nós saibamos como proceder na casa de Deus. Ou seja, o mordomo infiel, ele é descomprometido. Por que ele é descomprometido? Porque ele não espera que o Senhor breve venha. Então ele não tem compromisso. Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Ele simplesmente vive a vida. Ele deixa a vida lhe levar. Ele faz aquilo que vem na sua cabeça. Ele não é comprometido com os servos, porque ele espanca os servos. Ele não é comprometido com os bens do seu Senhor, porque ele começa a beber, começa a usar os bens de forma que não deveria. Ele não é comprometido com o seu Senhor, porque ele não se dá conta que ele pode voltar breve e pode apanhá-lo de surpresa. A segunda característica do mordomo infiel é que ele é arbitrário. Ele usa uma autoridade acima do limite de autoridade que ele foi permitido. Ele quer fazer aquilo que nem o Senhor faz, talvez. Ele espanca os servos. Ele é arbitrário. E a terceira característica, ele não tem maturidade. Ele age de forma irresponsável. Nós falamos aqui desde as nossas primeiras aulas que quanto mais maduros nós somos, melhores mordomos de Deus nós nos tornamos. Falamos aqui que precisamos de uma igreja madura, uma igreja que cresce, uma igreja que saiba o que Deus quer dela, e a maturidade é extremamente importante e relevante para uma mordomia cristã efetiva. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. As qualidades do mordomo fiel. Se nós tratamos aqui das características do mordomo infiel, vejamos quais são as qualidades do mordomo fiel, a fim de que nós sejamos mordomos fiéis do Senhor. A primeira qualidade do mordomo fiel, fidelidade. Ele é fiel, ele está ligado ao seu Senhor. Ele não perde a fidelidade pelas coisas desta vida. Quando nós somos fiéis, nós estamos comprometidos com a causa, estamos comprometidos com aquilo que é o reino de Deus, estamos envolvidos. Deus é fiel para conosco, então nós respondemos positivamente, sendo fiel a Ele.
Ainda que algumas pessoas experimentem a infidelidade de alguns colegas de ministério, até de alguns líderes, mas eles permanecem fiéis, porque eles não estão sendo fiéis aos homens que administram a obra. Homens de Deus, diga-se de passagem, homens de Deus que administram a obra. Nós estamos sendo fiéis ao Deus que colocou a obra sobre a responsabilidade humana. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Ainda que a gente sofra algumas situações, sofra algumas perseguições, mas nós somos fiéis ao Deus da obra. Porque se formos fiéis ao Deus da obra, Ele é quem nos recompensará. Ele é quem nos ajudará a estarmos fortes e preparados para qualquer situação e qualquer adversidade. Segunda característica do mordomo fiel: prudência. O que é alguém prudente? É que a pessoa que sabe como agir. É a pessoa que não age de qualquer forma. É a pessoa que pensa, que tem inteligência, que raciocina. É a pessoa que sabe o que fazer. Não age de forma infantil. Reflete primeiro. Está ligado a uma missão, e a missão tem prioridade na sua vida. E esta pessoa é prudente. Muitas pessoas têm perdido ministérios por falta de prudência. Às vezes atitudes pequenas, atitudes simples, que nem é pecado, mas são atitudes que levam a pessoa a perder a sua prudência. Quando eu falo de prudência, eu sempre lembro de um motorista que tem CNH, que é Carteira Nacional de Habilitação, que fez os cursos, ele sabe dirigir e ele respeita a sinalização. Ele não faz uma ultrapassagem onde não deve, ele não anda acima dos limites de velocidade, ele faz uma curva dentro daquilo que a prudência lhe manda. O outro é também motorista, passou pelo mesmo banco da escola de habilitação, também tirou a habilitação do mesmo jeito, mas ele é imprudente. Ele anda acima da velocidade, ele ultrapassa em faixa contínua, ele faz tudo que não deveria fazer. Um dia as coisas vão se complicar. E a gente olha para os dois motoristas e diz, mas você é motorista do mesmo jeito que o outro, só que um é prudente e o outro não. Aquele que não é prudente extrapola os limites das normas que são estabelecidas. Então, o mordomo prudente, ele está sempre restrito aos limites daquilo que Deus estabeleceu. E a última característica do mordomo prudente, ele é constituído pelo seu senhor. A última característica do mordomo fiel, ele é constituído pelo seu senhor. O que é ser constituído? É ser instituído para uma missão. E quem institui é o Senhor, dono da missão. E quando nós pensamos isso no reino de Deus, quando o Senhor nos constitui, aquilo que o Senhor constituiu, constituído está. Porque quem Deus constitui, só Deus pode destituir. Quem foi constituído por Deus não pode ser destituído pelo homem. Quem foi constituído por Deus e anda restrito às normas às quais Deus lhe constituiu, está constituído pelo Senhor. E o próprio Deus trata de garantir aquele que foi constituído por Ele. Porque se foi constituído por Deus, é para uma obra, é para uma missão. E esta obra, essa missão, é a missão do Mestre. Então nós aprendemos com o mordomo fiel, que ele, primeira característica dele, ele é fiel. Se ele é um mordomo fiel, ele é fiel ao Senhor, é fiel à missão, é fiel aos servos do Senhor, ele é fiel em tudo. Nós aprendemos com o mordomo fiel que ele é prudente, ele age com prudência, ele sabe como se portar. E nós aprendemos com o mordomo fiel que ele é constituído pelo seu Senhor. E aquele a quem o Senhor constituiu, constituído está. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso terceiro trimestre de 2019. O ano passa rápido e na próxima aula nós vamos iniciar o quarto e último trimestre deste ano. Eu quero, em nome da Academia de Pregadores, te agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua
presença, é lógico, uma presença virtual, né? Porque você está aí do outro lado, mas agradecer porque você tem dado credibilidade à Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores é uma instituição que foi levantada por Deus, está em mais de 40 países para a glória do nome de Jesus. Quando nós nos referimos à Academia de Pregadores como a maior escola de teologia online, nós não estamos querendo menosprezar ninguém, estamos falando que ela é a maior escola de teologia online, porque hoje ela é a escola de teologia online que está na maior quantidade de países, mas nós precisamos alcançar toda a terra, alcançar o mundo, porque o nosso objetivo aqui na Academia de Pregadores é promover o reino de Deus. Se você não é o nosso aluno, matricule-se na Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores tem um preço muito acessível, muito acessível. O portal da academia tem grandes homens de Deus, tem cursos maravilhosos que você pode fazer e com toda certeza vai ser bênção para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial e para o crescimento, para o seu crescimento em relação ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Na semana que vem, iniciaremos o 4º e último trimestre de 2019. Divulgue as nossas aulas em suas redes sociais para que nós possamos alcançar as pessoas. As aulas de escola dominical são gratuitas e o nosso objetivo é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.